E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Euristeu e nesse vídeo eu vou responder uma pergunta que, por sinal, eu gosto muito quando os alunos ou seguidores aqui faz a pergunta de assuntos que não são relacionados à prova, a notas, enfim, a esses assuntos que é meio que corriqueiro. Nesse vídeo, o aluno fez a pergunta sobre essa matéria aqui que proíbe os alunos de usar o celular na sala de aula e até nos intervalos. Eu vou comentar com você sobre esse vídeo. Fica aí, hein, até o final, que esse vídeo vai ser bem interessante. Fica aí, hein? Pois é um projeto de lei. Se você não sabe o que é projeto de lei, tanto os vereadores como os deputados, eles então fazem os projetos, depois encaminha o projeto para a Câmara Municipal, se for no caso do município, se for no caso do Estado, então na Assembleia Legislativa, ou em Brasília, no caso então de uma lei federal. Esse projeto de lei então visa criar uma lei federal, ou seja, seria em todas as escolas, eu vou grifar aqui, ó, em todas as escolas pública e particular, onde que seja, então, proibido o uso do celular, tanto em sala de aula como nos intervalos. Com exceção que seja, então, para funções pedagógicas. O que seria usar o celular para funções pedagógicas? Seria, por exemplo, você usar a calculadora do celular. Bem interessante. Já imaginou numa sala de aula o professor fala assim, espera aí, vamos pegar os celulares e vamos usar a calculadora do celular. Ou seja, não vamos conectar na internet, nem ver o TikTok, nem outras coisas aí que vocês gostam. Que eu também gosto, né? Mas, enfim, vamos lá. O aluno perguntou, ou o seguidor perguntou, o que eu penso sobre esse tema. Antes eu vou dizer para você o seguinte, que sempre na história da humanidade, ou vamos falar na história do Brasil, sempre que aconteceu alguma coisa, principalmente relacionado à tecnologia, as pessoas colocam-se os prós e os contras, né? Por exemplo, não sei se você sabe, mas eu sou da roça, eu nasci na roça, eu nasci em casa, mas era na roça. Trabalhei até os meus 15, 16 anos na roça, depois que eu fui estudar e sair da roça, a história toda. Mas na roça eu lembro que calma que eu já vou responder, eu estou te contando essa história para dar como exemplo para você como a tecnologia causa essas polêmicas. E eu lembro, então, que nós colhíamos café. Então, para colher café, o que você fazia? Pegava lá no café, tirava os cafés. Sabe o que é café? Deixa eu colocar aqui, ó, um pé de café para você ver. Então, colhia o café caía no chão, a gente ralava, enfim, ralava, isso. Pegava o café, separava, coía, levava, e aquela história toda. E, de repente, eu fiquei sabendo, isso há muito tempo, que ia chegar uma máquina, que essa máquina ia passar por cima do pé do café e ia colher, ou seja, uma máquina ia substituir, vamos dizer assim, mais de 200 trabalhadores. E aí as pessoas começaram a falar, meu Deus, agora não vai ter mais trabalho na roça, agora não sei o quê, não sei o quê. E aí surgiu toda essa discussão. Esse é um exemplo. Tem outro exemplo aqui, por exemplo, nas cidades grandes. Não sei se você já foi a algum mercado que, ao invés de você ter a menina do caixa, ou o menino lá do caixa, o atendente ali do caixa que vai passando a sua mercadoria, você tem lá no cantinho um espaço, a gente chama de tecnologia, nanotecnologia, é isso. É um espaço onde que você mesmo coloca lá o ticket, né, ou o código de barra, e o leitor faz e você coloca ali no espaço e você mesmo consegue pagar a sua conta. Ou em algumas lanchonetes tem os drive-tour, é isso? Drive-food. Enfim, alguns locais em que a tecnologia ela substitui, então, um monte de trabalhadores, vários trabalhadores. Ou seja, e aí aquelas pessoas começam a questionar, mas isso vai gerar desemprego, e aí não sei o que, aquela história toda. Bom, enfim, todas as vezes, porque eu estou citando isso,
Porque todas as vezes que a tecnologia ela chega na vida das pessoas, existe aquelas pessoas que são desesperadas e faz aqueles comentários, e são contra, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Bom, em relação à sala de aula, é recente o uso do celular em sala de aula, o uso do celular nas escolas. Eu sou professor já há 26 anos, 26 anos que eu estou no ambiente de escola, 26 anos aí que eu estou em ambiente de escola, daqui a alguns anos eu me aposento, mas, enfim, se existir aposentadoria. Mas, enfim, falar nisso, eu gravei um vídeo bem interessante sobre a questão de aposentadoria, eu vou deixar desse lado aqui, ou desse lado, mas vamos voltar no assunto. É recente, o uso do celular nas escolas é bastante recente, e ainda as pessoas estão discutindo se isso é legal ou não é legal. E, por exemplo, acho que uns 10 anos atrás não tinha celular nas escolas. Poucos alunos usavam o celular e até poucos professores também usavam o celular. Então é uma coisa bastante recente. E sempre quando acontece alguma coisa recente, há essa polêmica. Minha opinião, não tem que proibir. Não tem que proibir. Porque já cantava aí um artista, né? Não me lembro qual que é o cantor, aquilo que é proibido é mais gostoso. Ou seja, eu acredito que a obrigação da escola não é proibir, mas educar, saber que o aluno na sala de aula ele pode usar o celular, mas de forma que ele não atrapalhe a aula, pelo contrário, ele contribui para o seu crescimento. É bem estranho, né? Você chegar na escola, deixar o seu celular, aí você participar da aula, no intervalo você não participar da aula, e depois você voltar a pegar seu celular e ir para casa. Eu acho uma coisa assim tão absurda. Por quê? Porque o celular já faz parte do dia a dia de muitas pessoas. As pessoas às vezes questionam, mas as crianças, mas os adolescentes, vai ficar com o celular o tempo todo, vai ter problema na vista, vai ter problema no TikTok, não sei o quê, porque fica viciado. Mas se você pensar, quem que deu o celular para as crianças? Quem comprou o celular? Foi uma criança que trabalhou? É mesmo, né? A criança trabalhou, ganhou dinheiro, aí ela foi lá na loja, comprou o celular. Não, não foi isso. Foi os pais, foi os adultos que deram o celular para as crianças. E agora, depois que as crianças se habituaram, as crianças, os jovens, adolescentes se habituaram a usar o celular, agora estão dizendo que não pode. Na verdade, tem que criar-se uma educação, tem que educar o indivíduo para usar o celular de forma responsável. Porque não adianta muito você proibir ele na sala de aula, na escola, e quando ele sair a tarde toda, ele vai ficar no celular, ou amanhã, no caso, se ele estuda à noite, vai ficar amanhã e tarde no celular. Enfim, a ideia não é proibir, a ideia é você educar o indivíduo e saber que o celular pode ser usado, sim, como uma ferramenta aí para aprendizagem, uma ferramenta de forma educacional. Eu torço para que essa... Torço, tá certo? Eu torço, tá certo? Tá. Eu fico aqui na torcida, melhorou, para que esse projeto de lei não seja aprovado, que esse deputado, na realidade, nem consiga mais aprovar nenhum projeto, que nem vote mais nesse sujeito, que ele acaba encerrando a sua carreira de professor, de deputado. Eu torço para que esse projeto não seja aprovado, porque, afinal de contas, o celular faz parte do dia a dia dos alunos, do professor, e tem que ser usado de forma inteligente, não proibir aí o uso do celular, tá bom? E obrigado pela pergunta, porque geralmente aqui no canal chegam perguntas sobre notas, provas, e essa pergunta foi sobre essa reportagem que eu achei bem interessante. O link para você ler a reportagem na íntegra, isso, está aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Forte abraço, se inscreva no canal, até a próxima, fui, tchau.